gente, mais uma vez, queridíssimo cirurgião plástico, Dr. Marco Cassol, bem-vindo. Olá, Carol. Prazer sempre. Prazer é sempre aqui. meu. Eu adorei. A gente vai falar de um aparelho que, na verdade, é um método chamado de lipolaser. Lipolaser. Que promete reduzir gordurinhas localizadas. Temos ele ao vivo hoje. O aparelho veio, gente. Nós vamos mostrar ao vivo. Funcionando. O que acontece no nosso corpo? Então, explica pra gente, doutor Marco, qual é a ideia? Assim, ó, primeiro eu acho que precisa esclarecer algumas coisas. Lipolaser é um auxiliar da lipoaspiração. Certo. Então, lipolaser não é exatamente para aspirar a gordurinha. É para diminuir flacidez. Tá. Então, é um método complementar da lipoaspiração. Lipoaspiração, a gente faz aqui, né? Vou mostrar a canulazinha, ok? Canulazinha aqui a gente consegue mostrar isso, ó, a ponta redondinha. Essa aqui a gente usa para colocar, né, infiltrar a solução vasoconstritora. Tá. A cânula de lipoaspiração, aqui tem uma com os furinhos, para fazer a lipoaspiração, né? E normalmente, vou mostrar aqui, a gente depois, pode ser realizado antes da lipoaspiração, o lipolaser, mas normalmente mais eficiente a gente realizar depois, né? O que a lipolaser proporciona? Que é o aparelho. O aparelho, que é isso aqui, é exatamente isso aqui que a gente usa. A luzinha, vou mostrar a luzinha aqui, ó. Essa luzinha, ela vai entrar, então, Luzinha no mesmo corte. Olha lá, ela vai queimando, né? Isso, deixa eu mostrar aqui na manteiga. Ó, tem uma manteiguinha, Isso, gordurinha. Pra gente, isso, é uma gordurinha. Pra gente mostrar o que o lipolaser faz, né? Então, o que ele faz, na verdade, é derreter a gordurinha, né? Olha aqui, ó, toda essa parte aqui. Aí, ó, tá derretendo a manteiguinha, tá caindo lá. Você faz isso, então, tá vendo o barulhinho? internamente, você vai com esse aparelho. Isso. E vai derretendo a gordurinha. Mostrar aqui? Tá conseguindo mostrar aí? Tá. Então, o que a gente faz? O que a gente faz com o lipolaser, né? É exatamente isso, é para derreter a gordurinha, ok? A mesma coisa que está acontecendo aqui com a manteiga, né? A gente faz na gordurinha. Mas isso é muito eficiente, Carol, para diminuir a flacidez dos tecidos. E não necessariamente para diminuir os tecidos. Então talvez seja... Porque você vai direto na gordura para ela ser aspirada já derretida. Exatamente. Ele não aspira nada. Tá. Ok? Então, normalmente a gente aspira, pode ser feito antes ou depois. Mais eficiente é fazer depois. Eu faço depois da lipoaspiração. Então, a gente aspira a gordura, já com isso infiltra os tecidos e disseca a gordurinha, os tecidos gordurosos, né? E depois a gente entra com o lipolaser para diminuir flacidez. Então, por exemplo, paciente que tem a gordurinha no pescoço e que tem já um pouco de flacidez, mas que quer só fazer uma lipo, lipolaser. Entendi. Talvez a melhor de todas as indicações para fazer no braço. O paciente tem aquela flacidez no braço, né? E ele quer, depois de realizada a lipoaspiração, quer diminuir essa flacidez do braço. Então, lipolaser é fantástico para isso. E barriga também. Barriga também. Por exemplo, aquelas pacientes que tiveram nenê, diminuiu o abdômen, tem um músculo do abdômen muito bom, ele tem um abdômen ok, voltou para o lugar. Mas em cima do umbigo ficou uma flacidez de pele. Tá. Então ele tira a gordurinha e flacidez ao mesmo tempo. Ele tira a flacidez. Mas você não consegue aspirar mais gordura ou é mais fácil a saída dessa gordura já que ela está derretidinha pelo lipolaser? Não, isso não muda muito. Tá. Criar essa expectativa que por causa do lipolaser vai lipar mais, não, vai lipar mais porque vai lipar com a lipoaspiração normal. Entendi. O lipolaser diminui a flacidez dos tecidos. Olha então, por exemplo, quem tem flacidez nas costas, né? Talvez uma indicação muito interessante do laser, isso até para pessoas que têm já os seus problemas crônicos aí, quem fez algum procedimento, algum preenchimento facial, por exemplo, preencheu o lábio e tem uma reação inflamatória crônica no lábio, preencheu com algum produto não absorvível, normalmente a gente faz ácido hialurônico, mas botou PMMA, enfim, outros preenchedores que tiveram problemas nessa região. A gente pode fazer o laser nessa região onde tem essa inflamação crônica, reação inflamatória crônica. Para a pele voltar. Para voltar, para diminuir aquela reação inflamatória. Para diminuir aquele inchaço crônico daquela região. Então ele não é indicado para todas as cirurgias, todas as lipos. Não, a gente normalmente não faz na rotina. Vocês precisam ver onde tem mais flacidez. Exatamente. Vamos colocar o vídeo? Esse vídeo mostra então como é que age. Olha só, vamos colocar nosso Ilustra, que o Dr. Marco vai explicar mais. Daqui a pouquinho perguntinha na tela. Eu achei interessantíssimo, olha lá.
Então assim, a lipoaspiração, né? Normalmente a gente, como a gente mostrou a luzinha, quando está ligado o lipolaser, vai piscando, que a gente vai poder ver agora no vídeo. Tá. A gente vai fazer uma lipoaspiração no paciente, um furinho, uma lipoaspiração normal. Certo. Okay? Uma infiltração dos tecidos. E quando se faz o lipolaser antes da lipoaspiração, né, a gente acaba tendo menos eficiência do lipolaser pela infiltração que a gente faz. Tá. Porque o tecido está com líquido, está com água nos tecidos. Então, quando tem muito líquido, ele é menos eficiente. Tá. Então, eu acho que ele é mais eficiente. Olha ali, tá vendo a luzinha piscando? Exatamente, é essa luzinha que a gente mostrou. Pra você saber onde ele tá. Exatamente. E como que a gente sabe para não acontecer acidentes como queimaduras com o laser? Pelo calor, a pele está em cima a mão está em cima da pele. Pelo calor da pele, a gente vai vendo o quanto já deu de laser lipo naquela região. Tá, entendi. Então, e aí você dissolve a gordura como você mostrou aqui. Cauteriza depois... os pequenos vasinhos e cauteriza, cauteriza é uma queima coordenada, mas uma queima, né? Dos vasinhos e da gordura. Isso, onde vai passando o laser. Aí tá ótimo, olha, tá mostrando que legal. a cabeça do laser passando. Não, isso para depois de ter filho é fantástico, né? Porque é um lugar que realmente fica flacidez. Exatamente. E aquela gordurinha bem no pontinho do umbigo. Isso é ótimo. Isso aí realmente tem um resultado bacana. É a melhor indicação do lipolaser. Né? A pessoa que ainda está um pouquinho acima do peso, o ideal é que ela perca peso. Perca peso antes. Tá. Só para dar um exemplo simples assim. Um paciente que está acima do peso, a gente lipa 1 litro de lipoaspirado e tira mais ou menos 1 milhão de células. Tá. Quando a paciente emagrece, a gente lipa 1 litro de lipoaspirado, a mesma coisa. E tira 5 milhões de células, um número muito maior. Eu estou criando números hipotéticos aqui, só para a gente poder que são essas células? Essas células, exatamente. Por quê? Porque a célula, quando o paciente está um pouquinho acima do peso, ela fica cheia, enorme. Entendi. Ela fica até 20 vezes o tamanho da célula normal. E quando o paciente emagrece, a célula fica murchinha. Então a gente tira um número de células muito maior. Entendi. Então mesmo o paciente perdendo pouco peso, poucos quilos antes da lipoaspiração, isso ajuda muito no resultado final da lipoaspiração, porque tira um número de células muito maior. E olha, o que é interessante é que assim, como a gente está falando aliada a lipo, você pode usar em outras cirurgias? O lipolaser? Pode. Estética. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, né? Um paciente que tem uma reação inflamatória crônica, por exemplo, fez um preenchimento no lábio. Mas aí só usa ele, não usaria... Não faz lipoaspiração, é só o laser. Entendi. É só o laser, para diminuir aquela reação inflamatória crônica. Que legal, vamos fazer mais um pouquinho, ó. Essa queima, né? É como se fosse uma queima, né? Do gordurinha? tecido. Isso. E tem que ser feito em centro cirúrgico, não é porque a gente vai usar o lipolaser, que é um aparelho assim que ele vai... Não, é feito durante a lipoaspiração, é feito no centro cirúrgico. No centro cirúrgico. Acho que não está ligando. Foi? Acho que não está ligando aqui. Deixa eu ver. Se o tempo dele, porque é por tempo, não tem um tempo. Ele depois de um tempo... que legal aqui. Ai, que belezinha. Ele se desliga automático. Aí, agora eu vou ligar aqui. Ligou de novo. E, doutor, deixa eu te perguntar outra coisa. Você acredita que hoje, então, com essa possibilidade, como a gente tem o lipolaser auxiliando, eu não sei quanto tempo ele está no mercado. Na verdade, o que me chamou a atenção da pauta é que eu não vou falar qual, mas teve uma blogueira que passou pelo tratamento. Lipolaser, sim. E aí me chamou a atenção, que é uma blogueira que eu sigo, achei bacana. Falei, bom, vamos levar para o programa, porque é uma técnica que mulheres jovens estão utilizando também. E pode ser utilizado em pacientes super jovens, sem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Tem pacientes que têm uma tendência genética a ter mais flacidez. Essas pacientes têm indicação de fazer o lipolaser. E para aquelas pessoas que emagreceram muito sem dúvida fica nenhuma. A pele? Tá, às vezes o excesso de pele requer uma excisão cirúrgica. Tá. Na a gente chama uma retirada daquele excesso de pele. Né? Mas muitos casos a gente evita fazer a cirurgia de corte só fazendo o lipolaser. Isso é ótimo, maravilhoso. Que interessante. E bumbum? Bumbum também. Flacidez de bumbum. Bumbum a gente associa algumas coisas. A gente faz, por exemplo, quando tem celulite, a gente faz um descolamento, a gente chama, pega uma agulha rosa, uma agulha grossa, né? Faz um descolamento e um pequeno enxerto localizado naquele local onde tem aquela depressão. Tá. Né?
Então, faz Aí, isso... A bola volta, né? Volta, exatamente. Mas muitas vezes só esse descolamento não resolve. A gente precisa fazer um pequeno enxerto de gordura. Então tem que se preparar a gordura lipoaspirada, né? Para colocar. O tecido gorduroso e botar células viáveis ali. Isso é ótimo. Mas o lipolaser também é um auxiliar do tratamento da flacidez quando tem excesso de pele. Principalmente o banana fold, aquela bananinha que fica embaixo do bumbum, né? Que a gente quer dar uma retraída e às vezes tem pele em excesso. Lipolaser é excelente para isso, né? Que legal. Vamos colocar então a perguntinha do público? Olha lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Márcia, obrigada. Posso usar essa técnica para retirar gordura nas costas? Pode, a gente faz a lipoaspiração naquela região e quando tem um pouco de flacidez, faz o laser depois da lipoaspiração. E funciona muito bem para essa flacidez das costas. A cirurgia aumenta no seu tempo quando aumenta muito tempo. Isso também em alguns pacientes que tenham qualquer restrição clínica e precisam fazer uma cirurgia muito rápida, não tem indicação, porque ela demora muito mais. Que você tem que ir dissolvendo a gordurinha, essa gordurinha, exatamente. Para depois puxar. E aqui na pele a gente consegue mostrar exatamente o que a gente faz, né? Aqui, então a gente vai fazer uma infiltração dessa região aqui da gordurinha, como a gente mostrou no filme, né? E a gente consegue perceber exatamente onde está a ponta do lipolaser pela luzinha que vai piscando. Olha, não tem como errar, ele está ali, mas ele vem com uma luz que aparece na pele. E pelo calor da região, a gente sente com a mão, a gente vê se já está suficiente para não ocorrer queimadura, tem que cuidar. Que legal. Agora, minha dúvida é a seguinte, um pós-operatório que tenha utilizado o lipolaser em uma lipoaspiração é o mesmo? Os cuidados são os mesmos? O que muda? Os cuidados basicamente são os mesmos. A gente vê que quando faz o laser, o paciente tem menos inchaço, menos edema depois. Olha, bacana. Sangra menos? O sangramento tem mais relação com a infiltração, com a solução vasoconstritora que a gente vai colocar, do que com o uso ou não do laser. Mas a recuperação pós-operatória do paciente que faz o laser tem menos edema, menos inchaço, ele tem resultado final da cirurgia mais precocemente. Olha que legal. Então, e tem que o se laser manter, ajuda. tem que enfaixar se for na região abdominal? Tem que usar malha, isso é muito importante. Tem que fazer as drenagens linfáticas depois. Né? A gente diz que tem que fazer 10 sessões de drenagem, mas normalmente os pacientes acabam fazendo mais do que isso. As drenagens são muito importantes como um cuidado no pós. A gente se cerca de cuidados antes, durante e depois da cirurgia. Esse é um cuidado para depois da cirurgia, que é dependente mais do paciente, né? Mas é muito importante, o resultado melhora muito quando a gente faz as drenagens linfáticas depois da cirurgia. Atividade física depois de um tempo? Tem que esperar um tempo, né? Pelo menos um mês, normalmente 1 mês e meio, dependendo do tamanho da lipoaspiração, né? Pelo menos 3 semanas, mesmo que seja uma lipoaspiração muito localizada, muito pequenininha. Tá, dá né? Tem que ter um repousinho. tempo, exatamente, para recuperação dos tecidos, cicatrização. Agora, pelo que eu entendi, então, é bem legal. Tem flacidez. Maravilhoso. Isso aqui é uma técnica fantástica, né? Pra quem é tem um auxiliar da lipoaspiração. Para gordura localizada e para flacidez. No local onde a gente tem a flacidez, essa é a principal indicação do lipolaser. A gente consegue resultados impressionantes. Em alguns casos, inclusive, os pacientes têm um pouco de flacidez da pele no abdômen, mas não tem uma flacidez da musculatura, evita de fazer a cirurgia grande, abdominoplastia e tal. Aí você só faz a cicatriz. A cicatriz não furinho, como furinho. se fosse da lipo. Entendi. Não muda, a cicatriz é só um furinho, então a cicatriz que é no mesmo lugar. Mesmo lugar, mesmo furinho. Diretor, o que você perguntou? Boa. Essa daí. Pra gente fechar. A gordurinha volta, doutor Marco Cassol, depois do procedimento. O que normalmente acaba acontecendo é que quando a gente lipa, ou quando se retira, dá pra ver a luzinha ali, né? Aí, ó, que legal. Quando se retira eficientemente a gordura de uma região, o tecido gorduroso não consegue se reproduzir. Então a gente vê que o paciente engorda em todas as outras áreas do corpo, mas ali não tem células-tronco, que são as células que vão formar novas células de gordura, suficiente para poder formar um tecido gorduroso eficiente novamente. Entendi. Então, uma vez bem lipada uma área, ali nunca mais vai ter como nascer gordura. Não quer dizer que o paciente não vai ganhar peso e que não vá ficar acima do peso nas outras regiões do corpo. Porque as outras regiões continuam tendo células de gordura que vão inchar se ele engorda. E células-tronco para produzir novas células de gordura. Terrível, né? Gordura é um negócio. Não, mas tá aí, gente. Conhecemos o lipolaser. Eu quero agradecer ao Dr. Marco Cassol. Eu que agradeço. Cirurgião plástico. Quem quiser saber mais, pode segui-lo no Insta.
@Clínica Marco Cassol, tudo junto, @Clínica Marco Cassol e o site marcocassol.com.br. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Adorei, gente.